Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um curso da Data Insights. Me chamo Ezequiel. Hoje a gente vai estar falando aí sobre a guia de junções, né? A gente tem algumas ferramentas aí, e eu vou estar passando hoje a ferramenta de união e a ferramenta de agrupar campos, né? São duas ferramentas que são bem utilizadas aí no dia a dia, para situações determinadas, né? Então vamos lá para a prática, né? Eu trouxe para vocês aqui hoje duas bases de dados, né? Três bases de dados, na verdade, aqui na parte da união. Onde na união a gente tem aí os segmentos, né? A, B, C, D, a tipagem dele ali, o tipo, né, dele e valores, né? Mas para poder representar ali uma base de dados simples e tal, para vocês terem um entendimento aí de como é que funciona a ferramenta em si. E aqui na base de baixo a gente também tem a mesma informação aí, só que com informações adicionais, né? Com novos segmentos aí, né? Com tipagens e valores também distintos, né? Então, basicamente, para que serve e como é que funciona a união? A união, ela basicamente, ela serve para poder unificar base de dados, né? E é justamente isso que ela está fazendo. Essa aqui é a carinha dela, né? Ela está recebendo aqui, ó, da entrada um a informação da base um e da entrada 2 a informação da base 2. E aí, na saída dela, ela está literalmente, eu não executei ainda aqui, vou executar, né? Tá saindo o resultado das duas bases, unificando aí as duas informações, né? Como vocês podem ver. É por isso que o nome união. E aí ela tem algumas configurações que a gente pode estar fazendo aqui nela. Quais são, né? O primeiro é configurar automaticamente por nome. Então, se a base de dados tiver o mesmo nome, ele vai estar configurando aí automaticamente. é, Configurar por posição, né? E aí então ele vai obedecer a ordem posicional ali, né? 2 e 3 aqui 2 e 3. Então vai funcionar também dessa forma, porque são apenas três. Deu um erro aqui, mas às vezes é normal. Um bug ou outro aí acontece. Como vocês podem ver, ele funciona porque eu só tenho três bases de dados. Se eu tivesse um registro a mais no lugar do segmento aqui, já não ficaria tão funcional, porque aí eu estaria bagunçando ali minhas informações, né? Então é bom ter cuidado aí na hora de fazer esse tipo de configuração, tá? E a configuração de campos manualmente, onde eu posso definir onde é que eu quero incluir cada informação. Ó. Aqui, por exemplo, estou colocando segmento como coluna 2, né? E aí eu posso definir da forma que eu bem entender aqui, né? Eu quero que o tipo vá para a coluna 3. E aí vai, né? Essa é a configuração manual, né? Quando está por nome, ela pergunta aqui o que é que quer fazer caso tenha dados diferentes, né? Se quer dar um aviso, um erro, ignorar. E aí também se quer gerar todos os campos ou gerar apenas o que for comum entre as duas bases, né? Nesse caso aqui, se eu selecionar essa opção, se a minha base um tiver uma informação extra, né? Aqui um exemplo, por exemplo, né? Se eu tiver uma informação extra e eu colocar essa opção ativa, ela vai gerar apenas o que tiver em comum, mesmo que eu tenha informação extra. Caso não tenha gerar todos os campos, ela vai incluir aí a informação aí na primeira base de dados, na segunda vai ficar a informação, mas só que nula, porque eu não tenho aquela informação. Então ela vai passar a ser nula, né? Então, tenho esse tipo de configuração aqui. E por posição também tem essas mesmas opções. Aqui embaixo eu consigo inserir qual é a ordem que ele quer que saia. Por exemplo, aqui, se vocês podem ver, ele está priorizando a ordem um. Então, ele está começando do A, do B, do C. Eu posso inverter isso, né? Colocando essa opção e dizendo que eu quero que a entrada de número 2, né? Que é justamente esse hashtag 2 que fica aqui, definindo quais são as conexões aqui que está sendo realizada seja a primeira informação de saída. Então, ela vai começar aí da minha base de dados 2, como vocês podem ver, está saindo aqui do E, do F e do G. Então, basicamente é isso, né? Que é como funciona aí o Union. Eu trouxe aqui uma nova base de dados com um nome diferente, né? Então, se eu fizer essa inclusão aqui e executar, eu preciso que vocês tenham bastante cuidado nesse cenário, porque como tem base de nomes diferente e está configurado por nome, eles foram para locais diferentes, como vocês podem ver, né? Ó.
Tem a mesma informação aqui, ó, só que está indo para locais diferentes, né? Tá indo, criou mais três colunas aí, ao invés de agrupar, tá indo pro lado ali, né? Então, aqui seria o mais aconselhável fazer o layout dessa coluna aí com select e configurar os nomes para ficar padrões, né? Então, eu vou botar aqui, né, o cliente, eu vou mudar para segmento, aqui tipagem para type, aqui para valores, como era eh, lá na base um. E aí sim, ele vai conseguir se adequar à minha base de dados de fato ali no canto correto, né? Como vocês podem ver aqui. Ou eu posso também, né? Vou tirar deixar esse select aqui de lado por enquanto. Vou deletar essa conexão, conectar de novo aqui para ele quebrar, né? Para ele vir para o lado. E vou mudar aqui para posicional, né? Vou executar. E aí, por ser iguais, né, os campos, ele também entende. Mas, de novo, aqui tem que ter cuidado. Inclusive, qualquer modificação na minha base ali que está entrando pode ter impacto ali direto. Porque eu estou definindo que o cliente, a posição um é a mesma coisa da posição um da base 2 e da base um. Se for diferente, já vai quebrar o meu processo ali, né? E eu também posso fazer o manual mesmo, vindo aqui, ó, e arrastando. Isso aqui é a mesma coisa disso, isso aqui é a mesma coisa disso, e isso é a mesma coisa disso. E aí, quando eu for executar, ele também vai funcionar perfeitamente, como vocês podem ver aqui, né? Eu fazer a unificação. Então, eu quis trazer aí essas possibilidades para vocês ficarem cientes de como é que é realizado esse tipo de tratamento e unificação, né? É, Então, a gente tem aqui o Agrupar Campos, né? O Agrupar Campos, é... o Agrupar Campos, ele basicamente agrupa uma informação na minha base de dados, né? Eu tenho uma informação ou mais informações lá que eu quero fazer o agrupamento na minha base de dados. Então, eu trouxe a mesma base de dados para cá, né? Da base um e criei aí uma tipagem, um tipo principal, né, chamado X. E aí eu quero incluir a informação do tipo principal na minha base de dados. Então eu fiz de uma forma agrupando campos aqui, né? Na maioria dos casos, essa tipagem principal, ela é dinâmica, né? Ela funciona de forma dinâmica ali, ela vai sendo alterada, que pode ser X, aqui pode ser Y, e aí vai, né? E aí eu estou agrupando e ela vem aqui e inclui as informações para mim aqui, ó, né, no source, o meu tipo principal dentro da minha base de dados principais. Como vocês podem ver, aí eu tenho X aí no final, né? E aí é muito utilizado justamente para fazer algo, uma filtragem dinâmica, por exemplo, né? Onde eu quero o tipo, filtro personalizado, né? Eu quero que o tipo seja igual ao tipo principal que eu defini ali dinamicamente. Então, eu consigo estar filtrando ali todos os tipos que são iguais ao tipo, né? Igual ao tipo principal, dinamicamente. Então, se esse número aqui for alterado, por exemplo, né? Se esse tipo for alterado, automaticamente a minha base de dados vai entender que mudou o tipo e eu vou estar puxando informação diferente. Então, ela é muito utilizada para eu poder fazer esse tipo de filtragem, por exemplo que eu precise incluir a informação de forma dinâmica. Eu não sei qual é o tipo principal que vai ser naquele dia ou naquela execução. Ela pode ser volátil, e aí eu preciso fazer algum tratamento com ela, e aí eu consigo fazer esse tipo de inclusão para poder identificar. Quais são os pontos aqui que eu gostaria de trazer para vocês de atenção, tá? É, os pontos de atenção que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Se meu tipo principal tiver mais de um registro, né? Por exemplo, tiver o Y e o X aqui nesse cenário, vai acontecer um problema. Qual? Né? A minha base de dados está entrando 16 registros e está saindo 32. Por quê? Porque o meu agrupar campos, ele agrupa para cada registro que eu tiver na minha base principal, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho um T, que é a minha base principal, e o S, que é o meu agrupamento. Se eu tiver 16 registros aqui e aqui eu tenho dois, ele vai agrupar
de 16 vezes para Y e mais 16 vezes para X. Por isso que ele multiplicou para 32 registros, né? É, ele vai filtrar aqui acaba filtrando corretamente ali, por uma questão ali de específica, né, da base de dados, porque eu estou fazendo aqui a filtragem, mas não funciona de forma tão assertiva assim. Então tem que ter esse cuidado aí, porque dependendo da necessidade, se esse número aqui também é de colunas passar a ser mais do que um registro, pode ter essa duplicidade aí nas minhas informações. E aí pode ser que eu não traga a informação final de forma assertiva. Então tem que ser bem elaborada e bem pensada a informação aí desse agrupamento, tá? Então, tem outro ponto de atenção aqui que eu quero passar também, né? Se por acaso eh, eu tiver aqui, né? Colocar numeral que fica melhor. Se eu tiver mais do que 16 registros, por padrão, o meu agrupar campos ele dá uma falha, tá? Por quê? Porque por padrão ele tem essa configuração aqui, né? Como vocês podem ver, eu consigo manipular o meu agrupar campos como se fosse um select, né? Para quem já assistiu a aula aí de guia de preparação, se eu não me engano, é a parte um, eu falo sobre select. Quem não, vai lá, vou tentar deixar o card aqui em cima para vocês verem, tá? Ou vocês procuram aí no final do vídeo, vai ter o linkzinho da playlist e vocês procuram aí o vídeo de ferramentas de preparação aí, parte um, tá? Mas ele funciona exatamente como um select aqui em cima. E qual é a diferença? É esse campo aqui embaixo, né? Onde a gente pode tratar como um erro, se tiver mais de 16 registros. O próprio Alteryx entende que não faz sentido eu estar fazendo um agrupamento de tantos registros assim no meu campo. Então, por exemplo, entrou 16. Se eu fizesse essa multiplicação, ó, tá saindo 272 registros, né? Que aí ele vai multiplicar 16 vezes os 16 registros que eu tenho aqui, né? 16 vezes 16, literalmente. E aí eu posso fazer esse tratamento apenas clicando aqui e permitir tudo, né? Então ele vai permitir, dependendo se deu falha ou não, né? E aqui ele está dando uma falha porque o tipo principal passou a ser uma informação numérica, né? E aí ele está dando esse erro. Vou apagar aqui. É, eu posso simplesmente tratar como aviso, né? Então ele vai executar normalmente, porém ele vai gerar um aviso aqui no meu fluxo de trabalho aqui de resultados. Eu consigo ver exatamente a informação aqui, ó. Agrupar campos havia mais de 16 registros na fonte, né? Então o próprio Alteryx vê aí um, o agrupar campos como algo é, que possa prejudicar ali, então ele mesmo dá esse tipo de tratamento ali, tem esse padronização aí de 16 registros aí como padrão máximo para agrupar, né? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro aí a explicação do agrupamento e da união e a diferença entre elas, né? A base de união é literalmente para unificar duas tabelas ou mais ali, né? Duas entidades de bancos relacionais ou algo do tipo. Já o agrupar campos, ele serve mais para poder estar incluindo uma informação na minha base de dados, né? Uma ou até mais, né? Se caso seja necessário, né? E aí a gente consegue usar ali como um filtro ou como um parâmetro para fazer alguma condicional, né? Na minha base de dados. Então, basicamente foi isso, gente, que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de curtir, comentar aí também embaixo as dificuldades que vocês tiveram aí de entender também, que aí eu consigo trazer aí uma aula de tira dúvidas aí, né? Um vídeo de tira dúvidas aí com vocês. Agradeço aí e desejo aí para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau, tchau.